with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. Pessoal do 7º ano, vamos lá para mais uma aula, né? Professora Maria Rosa de novo aqui com vocês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre fração, um assunto bastante importante, né? E que a gente vai estar trabalhando nessa nossa nova semana. Mas antes disso, nós vamos ver um vídeo bem interessante, né? A respeito da história das frações, como foi que surgiu essa ideia. Então vamos lá conferir o vídeo. A história das frações. No dia a dia é muito comum nos depararmos com situações em que a divisão é necessária. E a história nos mostra que essa necessidade vem de muito tempo atrás, de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, lá no Antigo Egito. No Antigo Egito, existia a constante necessidade de demarcar terras. Isso ocorria porque nas épocas de cheia, de junho a setembro, as margens do rio Nilo derrubavam as cercas de pedra e parte do terreno de alguns agricultores era invadida pela água. Como os agricultores perdiam parte de suas terras, foi preciso inventar um método para saber quantas partes de seus terrenos eram perdidas, para que cada agricultor não fosse prejudicado na hora de pagar seus impostos ao faraó. Mas a necessidade de medir os campos no Egito é relatada por Heródoto, um filósofo grego do século V a.C. Segundo ele, sempre que o rio Nilo inundava, era necessário determinar a quantidade de terra que os agricultores perdiam, uma vez que deveriam pagar uma taxa ao rei Sesostris III, que deveria ser proporcional à taxa imposta antes da inundação das terras. Diante disso, o faraó enviava seus estiradores de corda, ou também conhecidos como esticadores de corda, para examinarem e determinarem com uma espécie de corda a extensão exata da perda, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Havia uma unidade de medida assinada na própria corda, onde as pessoas encarregadas de medir esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Por esse motivo, eles eram conhecidos como estiradores de cordas. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade de medida escolhida por eles, dificilmente cabia um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Assim, surgiu a necessidade de criarem um novo tipo de número. Foi por essa razão que os egípcios se viram na necessidade de criar um número fracionário, ou seja, a fração. Por exemplo, se a gente pega uma corda inteira, a gente tem aqui o número inteiro 1. Mas, e se pegarmos a metade dela? Teremos 1 sobre 2, onde o 1 vai ser o numerador e 2 as duas partes iguais em que essa corda foi dividida. E se dividíssemos essa corda em 4 partes iguais, teríamos a fração 1/4, onde o 1 é apenas um pedaço dessas 4 partes que a gente dividiu essa corda. Espero que tenham gostado. Até mais. Então, nós vimos, né, a importância da fração, como foi que ela surgiu justamente para delimitar, né, esses terrenos que não possuíam suas medidas com unidades, né, inteiras, né, surgiu a fração. Mas o que quer dizer mesmo fração? A palavra fração, ela vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Então, quando a gente fala de fração, a gente sempre pode lembrar também da ideia de divisão. Fração é uma divisão. E ele diz também que fração no cotidiano pode dizer porção ou parte de um todo. Ou seja, a fração também significa a parte, né, de um todo que foi dividida. Eu tenho um todo, ele foi dividido, e quando eu pego uma parte dele, essa parte pode ser representada por um número fracionário, certo, gente? Então, fração também dentro da matemática pode ser utilizada para comparar duas grandezas, então ela também tem essa função de comparação. Então, vamos ver aqui mais voltado aqui para matemática. Então, fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Então, a fração, né, ela representa, né, as partes de uma determinada
quantidade que foi dividida em partes iguais. Então, eu tenho um todo, onde ele foi dividido, né, em partes iguais, e cada parte dessa é representada por uma fração, certo? E ele diz também assim, ó, as frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais, ou seja, de números inteiros. Quando nós temos uma certa quantidade que nós não conseguimos representar como um número inteiro, um número natural, nós podemos representar ela em forma de fração. Então, vamos agora, né, estudar alguns componentes da fração, né? O que acontece? Eu tenho aqui minha fraçãozinha. Por que é uma fração? Eu tenho um número 9, né? Uma barrinha aqui e abaixo o número 10. Essa barrinha aqui significa divisão. E sempre eu escrevo um número sobre outro, onde o número que está abaixo dessa barrinha nunca pode ser zero, gente, porque não existe divisão por zero. Então, vamos lá, ó. O número que está em cima indica o número de partes escolhidas, tomadas, é o que a gente diz numerador. Então, aqui na minha fraçãozinha, quem é o numerador? Isso mesmo, 9. Então, ele simboliza, né, a quantidade de partes que eu tomei, que eu escolhi. No caso aqui, eu escolhi 9 partes, né? E o número que está embaixo indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. É o que a gente chama de denominador. Então, o meu denominador aqui, ó, é justamente o meu 10, que significa quantas partes o meu todo foi dividido. Então, o meu todo foi dividido em 10 partes e eu tomei 9 partes. Então, ó, essas 9 partes que eu tomei significa 9 sobre 10. 9 está para 10, ou 9 décimos, né, desse todo. A gente vai aprender a como ler essas frações. Ah, professor, onde é que eu encontro frações no meu cotidiano? Gente, quando eu divido uma pizza em 8 pedaços, vamos pegar aqui uma pizza G, cada pedaço dessa pizza aqui, ele representa uma fração desse todo que foi dividido. Uma fatia de bolo também representa a fração, uma fração que esse todo aqui foi dividido, dependendo da quantidade, né, de pedaços que você dividiu esse bolo. Então, fração, ela tá no nosso cotidiano, né? Se a gente perceber nas coisas mais simples. Quando eu parto um pão ao meio, eu tô fazendo ali uma divisão. Aí vamos pensar aqui, ó, na seguinte situação. A situação aqui tá no livro de vocês. No treino de vôlei, né? A cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está em um bom dia. Para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, podemos usar a fração, ó. Então, agora nós vamos usar a fração, né, como comparação entre duas grandezas. O que ele quer? Ela quer comparar o número de saques que deram certos. Quantos foram o número de saques que deram certo? 9, ó. Cláudia acertou 9 com o total de saques de Cláudia, que foram 10 saques, né, ó. Então, o que ela fez a cada 10 saques? Então, ó, minha fraçãozinha vai ser, ó, 9 décimos, 9 sobre 10. Por quê, ó? 9 foi a quantidade de saques que ela acertou, né, a Cláudia, e 10 foi a quantidade total de saques, né, que a Cláudia executou. Então, eu tenho aqui a comparação entre duas grandezas, né? Ou seja, dos 10 saques que ela executou, ela acertou 9, certo, gente? Então, ó, essa aqui é a fraçãozinha que representa essa comparação aqui que ele quer. Onde, ó, 9 é o número de saques certos e 10 é o total de saques. Agora, ó, vamos pensar também nessa seguinte situação aqui, ó. Eu tenho uma pizza um todo e ele foi dividido, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu faço para representar essa fração, gente, ó? Então, a gente lembra, né, que o número que está embaixo é a quantidade que o meu todo foi dividido. Então, eu já boto embaixo 8. E o número que está em cima é a quantidade de partes que eu peguei. Vamos pegar a quantidade de pizzas, né, que ainda não foram comidas. Então, eu tenho quantas fatias que não foram comidas? 1, 2, 3, 4. Então, eu pego 4, né, sobre 8. 4 está para 8. Ou seja,
O meu todo foi dividido em 8 partes e dessas 8 partes eu peguei 4, eu escolhi 4, né? Eu tomei 4. Então, ó, essas 4 fatias aqui significa 4 oitavos dessa pizza, né? Então, 4 oitavos dessa pizza ainda não foram comidos. Essa outra pizza aqui, como é que eu faço a representação dessa fração? O meu todo foi dividido em quantas partes, gente? 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes. Então, ó, embaixo, né, no denominador, eu já coloco 4. E o numerador é a quantidade de pizza que não foi comida. Quantas fatias não foi comidas? 1, 2. Então, ó, em cima eu coloco 2. Da mesma forma que nessa terceira imagem, né? Minha pizza foi dividida em 2 partes, né? Ó, então, 2. E o total de partes que ainda não foi comida foi uma parte dela não foi comida, que é todo esse lado aqui, ó, toda essa banda, né, como a gente fala comumente. Então, vai ser um meio, né, de pizza ainda não foi comido. Então, ó, temos formas certas de ler as frações. Então, vamos lá, ó. 1/2 lê-se 1 meio. O 2 é meio. O 2 nós lemos meio. Então, ó, 1 meio. Sempre a gente começa a ler do numerador para o denominador. Aí aqui, ó, fica 1/3. 1/3 é 1/3. E aqui, o numerador sempre fica o próprio nome do número. Então, fica, ó, 3, é o que muda a nomenclatura do denominador, quartos. Aqui, ó, 12 quintos, 5 sextos, 2 sétimos, 7 oitavos, 21 nonos, 3 décimos. A partir do 11, gente, até assim o 100, a gente bota avos. Então, ó, 4, aí o nome do número, né? 11, depois avos. Se fosse 12, era 4, 12 avos. Só que a partir quando começa no 100 é centésimo, quando começa no 1000 é milésimo. E posteriormente isso a gente bota o avos, como eu disse, depois do 11 aqui a gente bota o avos. Idem, né? O décimo, centésimo, milésimo, fora, né, dessas frações. Então, é assim que nós lemos, né, as frações. Então, vamos aqui passar para as atividades, para a gente começar a perceber como que a gente resolve, né, esse tipo de atividade. Diz assim, ó, em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro, né? E em 2019, o número de participantes foi de 960. No mesmo evento, qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, nesse momento aqui, ele está te pedindo para tu comparar duas grandezas, ou seja, o número de participantes de 2019 com o número de participantes de 2018, né? Então, ó, nós vamos montar a nossa fraçãozinha justamente nisso, ó, onde o numerador é o número de participantes de 2019 sobre o número de participantes de 2018. Quanto foi que foi o número de participantes de 2019? 960. E de 2018, 800. Então, ó, nós temos 960 dividido para 800. Ó. Eu posso cancelar esse zero com esse zero. Quando eu simplifico, dá para eu simplificar, né? Essa fração, reduzir essa fração tudo por 16, eu tenho que fica 6/5, 960 por 16 é 6 e 800 por 16 é 5. Então, ó, eu tenho esta comparação aqui entre, né, o número de participantes, né, de 2016, de 2019, perdão, para 2018. Ou seja, o que significa aqui? Que, ó, a cada 5 pessoas no evento de 2018, eu tinha 6 no ano de 2019, ou seja, uma a mais. A cada 5 pessoas eu tinha sempre uma a mais, uma a mais lá no ano de 2019. Por isso que ficou 960. Vamos aqui para a atividade 2, né, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte:
Observe na tabela a seguir o desempenho de Maria em uma avaliação, né? Então, temos aqui o número de questões da prova e o total que ela acertou. Ela pergunta em qual disciplina o desenvolvimento de Maria foi melhor e qual disciplina foi pior, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma comparação, né, entre essas duas grandezas, entre o número de acertos e o total de questões dessas provas. Como a gente vai fazer isso? Utilizando frações, ó. Então, o que é que acontece, ó? Eu tenho acertado 34 questões, né? A Maria acertou 34 questões, de um total de 40. Dá para simplificar tudo isso aqui, né? Simplificando tudo isso aqui por 2, eu tenho 17 sobre 20. Ou seja, a cada 20 questões, ela acertou 17, certo? Então, ó, de 20 questões, a cada 20 questões que se passava, ela acertava 17. Só que quanto é 17 dividido para 20, gente? 17 dividido para 20 é 0,85, ou seja, 85%. Então, em língua portuguesa, Maria acertou 85% da prova, né? Foi um bom resultado. Agora, vamos ver em matemática, ó. Novamente, nós vamos colocar a quantidade de acertos sobre a quantidade de questões que tinha na prova, simplificando em cima e embaixo tudo por 5, né? 20 dividido para 5 é 4, 25 dividido para 5 é 5. Mas quanto que é 4 dividido para 5, gente? 4 dividido para 5 é 0,80. Ou seja, Maria acertou 80% da prova. Porque, ó, a cada 5 questões, ela acertava 4, né, dessas questões. Isso que quer dizer essa fraçãozinha aqui, ó. A cada 5 questões, ela acertava 4. Então, ela acertou 80% da prova. Agora, vamos ver aqui para a física, né? Para a física, ó, ela acertou 9 questões dentro do universo de 15, né, que estavam propostas. Vamos simplificar tudo isso por 3, ou seja, dividir em cima e embaixo por 3. 9 dividido para 3 é 3 e 15 dividido para 3 é 5. Então, ó, 3 dividido para 5 eu tenho que é 0,60, ou seja, ela acertou 60% da prova. Agora, biologia, gente. Biologia, ela acertou 15 questões, né, num total de 20, né? Vamos dividir tudo em cima e embaixo por 5. Nós temos que 15 dividido para 5 é 3 e 20 dividido para 5 é 4. 3 dividido para 4 é 0,75, que é igual a 75%. Ou seja, ela acertou 75%. A cada 4 questões, ela acertava 3, certo? Então, olha, te pergunta... qual foi o melhor desenvolvimento de Maria e o pior? Gente, ó, língua portuguesa ela acertou 85%, matemática ela acertou 80%, física ela acertou 60% e biologia ela acertou 75%. Então, ó, o melhor desempenho dela, ó, foi justamente língua portuguesa. E o pior, gente, foi em física. Tinha 15 questões e ela só acertou 9, certo? Então, ó, nós utilizamos aqui a fração para comparar duas grandezas e chegar a um resultado. Esse também é uma das funções da fração, certo? Então, ó, com isso, né, nós acabamos aqui a nossa aulinha de introdução ao conteúdo de frações. Eu espero que vocês tenham bem entendido, né, e que consigam resolver as questões. Qualquer dúvida, pode me mandar lá nos grupos de WhatsApp que eu estarei sempre atenta. Um beijo!